a gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje Carlos Pacheco, ele é pesquisador da Embrapa Hortaliças. Pacheco, eu tive que interromper você no bloco anterior, mas você estava falando dos efeitos econômicos, né, das mudanças climáticas, tanto no setor como no consumo. E você falou que não existem dados precisos ainda, mas que já dá para dizer com segurança de que isso afeta o consumo e outras questões. Você queria detalhar um pouco mais isso? Sim, uma questão que é preciso ponderar é que tudo isso depende, né, claro, dos mecanismos de adaptação que nós vamos desenvolver ao longo do tempo. Porém, a gente tem essa dúvida, né? A gente tem uma dúvida de até que ponto esses mecanismos de adaptação eles vão funcionar, né? Porque os fatores eles estão muito intrincados, né? Você tem um aumento do calor, você tem em determinada época do ano um aumento de déficit hídrico, numa outra época do ano um aumento de chuvas, né, intensas, muito expressivos. Então, existe, né, esses fatores de ponderação que obviamente vão afetar, né, esse impacto econômico, esse impacto sobre a comercialização, os custos de produção, né, vão afetar, em última instância, caso haja perdas significativas de produtividade, a própria disponibilidade de alimentos, né? E aí você tem um impacto sobre a segurança alimentar, você tem um impacto sobre a segurança nutricional da população como um todo. Um dos pontos que está em discussão basicamente hoje, em evidência, vamos falar assim, é a agenda ESG, com boas práticas, uma tecnologia. Como o senhor está vendo isso no campo, em relação principalmente ao pequeno produtor? A ESG no campo, né, com relação ao pequeno produtor propriamente dito, ainda não é uma realidade, né? Mas o que a gente está percebendo é que com os impactos, né, que estão acontecendo, como eu disse anteriormente, já, né, sobre a produção agrícola, cada vez mais a gente tem encontrado pessoas abertas à agenda ambiental como um todo, né? Então, hoje as pessoas estão muito mais abertas à adoção, por exemplo, de práticas sustentáveis, né, de práticas que sejam sequestradoras de carbono, de práticas que reduzam o impacto, por exemplo, da contaminação química por fertilizantes, por agrotóxicos, né? E a presença da tecnologia, por exemplo, o senhor acredita que isso vai ajudar a diminuir, por exemplo, as práticas degradatórias? Eu acredito que sim, O Brasil, ele demorou um pouco a desenvolver essas práticas mais sustentáveis no que tange respeito à pequena agricultura, né? Teve-se primeiro um avanço da grande agricultura, no sentido dessas práticas mais sustentáveis, e a pequena agricultura, ela demorou um pouquinho mais, né, a adoção dessas práticas. Mas atualmente a gente já tem observado um crescimento bem expressivo do setor, e acredito que a adoção dessas tecnologias, ela está sendo muito favorecida, claro, pela divulgação, tal, mas também pelo agricultor estar sentindo na pele, né, o que está acontecendo com ele. Ou então uma dificuldade ao acesso ao crédito, né? Que, por exemplo, para você fazer um investimento em tecnologia, você precisa ter crédito. Sim, também, né? Mas a gente percebe as duas coisas, né? Existe a dificuldade de acesso ao crédito, mas também existe uma visão que ainda não contemplava até pouco tempo essa questão ambiental como algo de suma importância, eu diria como algo vital, né, para a atividade. Hoje essa visão já é completamente diferente, né? As pessoas já enxergam a importância da questão ambiental. Uma das questões que se fala muito no debate sobre mudanças climáticas é a questão do desmatamento. E o desmatamento está ligado também a outro fenômeno que se fala muito também, que é o avanço da fronteira agrícola. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque no universo do agro se fala-se muito, não é preciso avançar a fronteira agrícola, no espaço que já existe se pode aumentar a produtividade. Afinal, o avanço é um risco real? É um risco real, principalmente o avanço em relação à Amazônia, né? Não só ele, mas principalmente ele.
A gente tem que lembrar que o avanço em relação à Amazônia ele não implica apenas no aumento imediato das emissões atmosféricas de gases de efeito estufa, e isso é importante, porque o desmatamento no Brasil é a principal fonte de emissão de CO2, né? O que nos coloca ali quarto, quinto, sexto maior emissor mundial de gás de efeito estufa é principalmente o desmatamento. Mas ele impacta também em outras questões muito importantes, né? Quem nunca ouviu falar do fenômeno aí dos rios voadores, né? Da umidade que a Amazônia ela consegue transferir para a atmosfera, e isso impacta o clima de todo o país, né? Quando não se tem mais aquela potência desses rios voadores, espera-se que esse impacto não seja apenas local ou regional na Amazônia, mas também afete o regime de chuvas no centro-oeste, onde está a nossa maior área de produção, né? Afete a região sudeste, né? Talvez afete a região nordeste. Né? Talvez a região sul nem tanto, mas também ela pode ser afetada. Como você falou, então, está tudo ligado, né? Está tudo ligado. Né? Veja o que está acontecendo na Amazônia atualmente. Né? Veja o Rio Negro, veja o Rio Solimões, veja o Rio Madeira, o nível de água né, que eles estão atingindo esse ano. Então, eu estava assistindo uma entrevista anteontem, e o especialista na área estava falando o seguinte: olha, será que nós já chegamos no ponto de não retorno? Né? Esse ponto de não retorno em relação à Amazônia é um ponto que alguns especialistas defendem que, caso ultrapassemos, parte da Amazônia tende a se savanizar. Né? Tende a se vir para uma condição de cerrado. E isso naturalmente terá um impacto na produção agrícola e hortaliças. Exatamente. No começo do bloco, o senhor falou sobre a importância do plantio direto, né? Na segunda-feira vai ser celebrado o Dia Nacional do Plantio Direto, que é 23 de outubro. Queria que o senhor detalhasse mais, falasse mais sobre a importância do plantio direto. Sim. O plantio direto é uma técnica conservacionista, né? Uma prática conservacionista. Ela é pautada na redução do revolvimento dos solos, né? De modo geral, na rotação de culturas. Né? Seria basicamente não arar o solo antes de colocar a semente, de uma forma geral. Exatamente, mas também apresentar uma rotação importante de culturas, né? Você não vai trazer apenas uma cultura em sucessão à outra, né? Vão haver outras culturas entrando ali no sistema de produção. No caso das hortaliças, especificamente, a maioria das hortaliças não produz uma massa importante para manter a palhada, que é um outro princípio, né, do sistema de plantio direto, protegendo o solo durante todo o ciclo de cultivo, né, durante todo o ciclo produtivo. Então, nesse caso, a gente utiliza plantas de cobertura que são diferentes de hortaliças. Um milho, um milheto, uma aveia, né, uma mucuna, enfim. No caso das hortaliças, como é que seria essa sequência? Você poderia dar hortaliça, planta de cobertura, hortaliça, planta de cobertura, hortaliça, planta de cobertura. Então, exige um planejamento. Né? Parte da área do produtor estará produzindo hortaliça, outra parte estará utilizando para a produção da planta de cobertura e a produção da palhada. E por que essa modalidade seria mais sustentável? Tá, então vamos lá. Nós temos vários benefícios que o plantio direto, ou o sistema de plantio direto, acarreta. Né? O primeiro deles, e o mais estudado talvez, é a melhoria da qualidade do solo. Essa melhoria ela vem desde uma melhoria da qualidade física, com solos mais bem estruturados, né? Essa melhor estruturação. Ela vem do acúmulo de matéria orgânica, né? Ou seja, do sequestro de matéria orgânica, né? Mas também o plantio direto ele proporciona uma menor faixa de temperatura, uma temperatura mais baixa, maior infiltração de água. Então tem vários benefícios. Tem vários benefícios. Muito bem. Carlos Pacheco, muito obrigado pela sua vinda aqui no CB Agro. Venha mais vezes para esclarecer as pessoas desse tema tão importante que é a produção de hortaliças. Claro, é só convidar. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. O CB Agro fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.